E o tabernáculo de Deus, você lembra que não havia templo, era uma tenda, era que nem se fosse um acampamento de ciganos, um grande tabernáculo de Deus. Ele tinha um lugar para os sacerdotes, mas os filhos de Eli, eles estavam praticando a prostituição sagrada. As filhas de Israel iam participar do culto, enquanto os homens, né, estavam oferecendo sacrifício, as mulheres elas praticavam prevaricação. Essa prevaricação você percebe lá no bezerro de ouro. Quando os israelitas foram fazer um culto ao boi Apis, ao bezerro de ouro, não houve fornicação? Prevaricação também? Junto ao bezerro de ouro. Agora com o tabernáculo de Deus, com os filhos de Eli. Deus julga a casa de Eli, tira ele, no mesmo dia morrem os filhos, no mesmo dia morre Eli, e o sacerdócio vem para os ombros de Samuel. Samuel, filho de Ana, que nasceu por milagre, predestinado. Samuel, especificamente, predestinado. Em que sentido predestinado? A mãe dele orou para que ele nascesse, e ele nasceu por oração de Ana, e ela o destinou para o sacerdócio. Nesse sentido, predestinado. E nessa função sacerdotal que ele começa a exercer, ele julga Israel também. Ele é o último dos juízes. O último dos juízes. Ele que estabelece alianças, começa a fazer vitória contra os filisteus, mas ele tem os filhos, e os filhos deles não seguem no mesmo caminho que ele. Não seguem. Por não seguirem no mesmo caminho que ele, começam a trazer de volta o desagrado do povo, dos anciãos. E os anciãos procuram Samuel e dizem o que para ele? Queremos que se estabeleça sobre nós um rei. Aí nós temos um capítulo importante na história, porque desde os dias de Abraão até os dias de Moisés, dos dias de Moisés até os dias de Samuel, está se praticando a teocracia em Israel. Teocracia porque foi Deus quem levantou Abraão, foi Deus quem trouxe o nascimento de Isaac, foi Deus quem trouxe o nascimento de Jacó, foi Deus quem levou o povo para o Egito, foi Deus quem levantou Moisés, Deus quem transferiu para Josué e levantou Josué, foi Deus que levantou os 7 juízes que nós temos aqui, sempre Deus. Isso é teocracia, Deus tomando conta do seu povo, Deus governando, isso, porque a palavra teocracia, do grego, teo, é Deus, cracia, governo, ou chefia. Deus teocraticamente tomando conta do povo de Israel, teocraticamente. Os libertadores é Deus quem estabelece. Só que os povos em volta, desde os tempos de Abraão, os povos em volta, eles têm reis. Lembram lá das guerras dos 4 reis contra 5? Lembram? Lembram do rei Melquisedeque? Pois bem, lembra do Egito, que tinha Faraó, que era o imperador, que era o rei também? Não mudou nada. Abimeleque. Deus quer sempre pegar os exemplos de tudo, né? O povo de Deus ele está sempre se sincretizando, desde os dias de Noé. O povo de Deus sempre fica querendo os alhos, né, do Egito. O pessoal do outro lado, né? Não tem essa pureza, não consegue manter essa confiança de que é Deus quem toma conta do seu povo. Lá vai então o povo pedir o seguinte: Samuel, nós queremos rei sobre nós. Nós não confiamos em seus filhos, porque os seus filhos já estão prevaricando igual os filhos de Eli. Daqui a pouco nós vamos estar entregue à idolatria de novo. E isso pareceu mal aos olhos de Samuel, porque é uma decadência, irmão. Deixar de você ter um líder levantado por Deus para ter um líder levantado para o povo e pelo povo, isso é uma decadência espiritual. Pareceu mal aos olhos de Samuel e ele resistiu. Ele não queria de forma nenhuma. Em volta já haviam reis. Todas as cidades cananeias tinham reis. Desde os tempos de Nimrod, ele era rei da Assíria. Estabeleceu cidades e estados e ele era rei. Hammurabi, ele era rei da Babilônia. Agora, quem que era o rei de Israel? Deus. Mas eles não queriam Deus como rei, porque Deus ele está transcendente, Deus está fora desse mundo, Deus está invisível. Só quem tinha contato direto com Deus eram os profetas, só esses aí. Os sacerdotes ficavam no templo, mas eles não era garantia de que Deus se manifestaria a eles. Só os profetas,
e o povo estava inseguro. Pediu um rei para si. Samuel foi conversar com Deus e Deus disse: ouça o povo em tudo quanto te falar, porque não é a ti que estão te rejeitando, e sim a mim. Então somente estabelece para eles o tributo do rei. E lá vem Samuel e diz: vocês querem rei? A legislação monárquica é essa. O rei, ele vai formar uma dinastia. Se ele forma uma dinastia, vocês precisam bancar a vida do rei, a vida do palácio. Vocês têm que bancar. Ele vai precisar então de exército, e os vossos filhos, quando nascerem, vão fazer parte do exército do rei. Quando vocês plantarem, vocês não vão trazer somente o dízimo para o tabernáculo do Senhor. Vocês vão plantar e vão pagar tributos sobre as suas plantações. Vocês não vão trazer o dízimo apenas a pecuária que vocês têm, do gado que vocês têm. Vão trazer o dízimo, vão trazer os tributos para o rei também. As vossas filhas serão desposadas por este rei. É isso que vocês querem, é assim que será. Aí saímos da teocracia e entramos para a monarquia. O período monárquico, Deus levanta o primeiro rei, que é Saul, um homem segundo o coração dos homens, eleito, revestido do Espírito Santo, predileto de Samuel. Samuel, ele não se desagradou da escolha de Saul, porque Deus revelou para ele que seria Saul. Era para que a dinastia de Saul prevalecesse, com um pequeno problema. Saul, ele era um homem carnal. Eu sempre tive essa dúvida: foi Deus que escolheu Saul ou foi o homem que escolheu Saul? Deus. Deus, né? Biblicamente foi Deus. Isso que porque homem segundo o homem, mas né, que a gente tem essa noção, mas quando a gente vai para a escritura, biblicamente é Deus que tira de trás das jumentas, né? Biblicamente foi Deus. E Deus, ele reivindica isso, né? Que Deus até prosperaria Saul se ele continuasse obedecendo, mas como ele não obedeceu, e as jumentas se extraviaram, mas Deus mostrou, né? De onde que vem esse segundo o coração dos homens? É modismo nosso. É modismo nosso. Isso é modismo nosso. É a hora que a gente faz um enxerto bíblico, né? Essa dúvida que eu... A gente tem que ter essa honestidade. Porque Davi, nós lembramos, Deus escolheu o homem segundo o coração dele, né? Isso, porque é bíblico, né? É bíblico, Deus fala. E aí a gente entra lá com o modismo, a gente, por dedução, a gente pensa: se Davi é um homem segundo o coração de Deus, Saul não. Mas na verdade, biblicamente foi Deus quem levantou Saul também. Biblicamente. Saul foi levantado, era para ele permanecer. No Novo Testamento a Bíblia diz assim: os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Deus não queria ter um segundo plano. Saul meteu os pés pelas mãos e invadiu um serviço sagrado. Primeiro, Deus deu ordem para que ele matasse totalmente os seus inimigos. Ele poupou, desobedeceu a Deus. Segundo, ele ofereceu sacrifício, e ele não poderia oferecer sacrifício, porque haviam 3 ofícios no Antigo Testamento: o sacerdócio e o profetismo e a monarquia. 3 ofícios: sacerdócio, profetismo e monarquia, cada um na sua. Samuel, como ele era juiz e como ele era levantado por Deus e como ele era da tribo de Levi, ele exercia os 3. Ele era juiz no lugar do rei, que não existia. Ele era profeta e ele era sacerdote. Agora, com a monarquia, vamos dividir as tarefas: sacerdote de um lado, rei do outro e profeta do outro. Aí você vai ver depois que vai surgir Davi. Davi, ele vai ser profeta e rei. Mas o trabalho, o ofício de Davi não é o ofício profético, é o ofício monárquico. Ele não é o profeta é o Gade, o profeta é o Natã, esse é profeta. Agora Davi, ele é rei. Ele é chamado de profeta porque, logicamente, ele está contado junto com os profetas. Ele escreveu os salmos, tem profecias messiânicas profetas por ele, mas não era o ofício dele. Não era o ofício. Saul não entende essa divisão, como muitos de nós, vou falar assim generalizadamente, tá bem? Não especificamente. Muitos de nós também não entendemos a vocação que Deus nos chamou, nos precipitamos e invadimos o terreno alheio. Invadindo o terreno alheio, nós sofremos uma sanção bíblica. A sanção bíblica é o seguinte: volta para o que você tem que fazer. O que é seu, o que não é seu, não é seu.
Você quer fazer o que é do teu irmão, e aí o que eu vou fazer com você agora? Essa foi a punição de Saul. Ele ofereceu sacrifício que não era para ele fazer, e o que era para ele fazer ele não fez, que era matar. Quer dizer, ele deixou de ser rei, que ele tinha que ser, e queria ser sacerdote. Deus o puniu, tirou a monarquia das mãos dele. Ficou tão desesperado que ele foi para a feitiçaria. A feitiçaria, que era poderosíssima naquele tempo, consultou a pitonisa. Essa pitonisa, ela teve lá uma sessão espírita. Na sessão espírita ela viu Samuel, e Saul conversou com Samuel, que já havia morrido há muito tempo. Por causa deste pecado de consultar a pitonisa, aí os cronistas que vão escrever a história dele depois, lá no livro das crônicas, tá? Não está aqui no livro de Samuel, está lá no livro das crônicas. Por causa da pitonisa, Deus puniu a família de Saul. Aí você vai ter uma diferenciação. Qual é a diferenciação? A mesma história sendo contado por outro escritor e dando uma outra razão pelo que ele perdeu a monarquia. De acordo com o livro das crônicas, é porque ele consultou a pitonisa. De acordo com o livro de Samuel, é porque ele ofereceu o sacrifício que não era para ele oferecer. Duas versões ou duas explicações em dois livros diferentes, porque uma pessoa perde o seu principado, perde a unção, perde a função diante de Deus, e se perde o sal, se torna? E aí presta para quê? Para nada. E será que Deus corta fora, irmãos? Certamente Deus corta fora. Pode ter eleito você no ventre da tua mãe, a mim no ventre da minha mãe. Pode ter feito isso, como aconteceu até com Sansão. Mas Deus vela pela palavra dele para cumprir, né? Deus vela. E Deus já fez uma promessa a Josué na guerra lá contra os Amalequitas, que um dia ele ia destruir todo, né? Amaleque de Amaleque, né? Isso. Da face da terra, ele tem todo nome. E aí é onde vai se cumprir lá em Saul, que Deus manda ele destruir todo mundo. Destruir todo mundo. Ele poupa o rei e as ovelhas, é isso? Poupa o rei e as ovelhas. Quer dizer, a palavra que Deus, a promessa que Deus tinha feito lá a Josué lá, estava deixando de ser observado, porque Deus agora mandava e apagar tudo, destruir tudo. Isso tem uma outra lição importante para nós, que é o seguinte: você pode receber a tocha olímpica das mãos de alguém, mas se você não tiver a mesma grandeza que aquela pessoa tinha, você não consegue manter a tocha acesa. Porque ele recebeu isso aí de Josué. Ele recebeu de Josué para Saul. Só que olha quem é Josué e olha quem é Saul. Josué, ele era um general, Saul era um rei. Recebeu uma missão que era para ele cumprir e ele não cumpriu. Aí isso aí tem outra lição para nós também. Porque por causa disso Samuel é obrigado a matar o rei agora. E cumprir a função que era de Saul. Ou seja, se você não fizer aquilo que você tem que fazer, alguém vai ter que fazer no seu lugar. Aí a outra pessoa vai ficar sobrecarregada com aquilo que você está deixando de fazer. O reino de Deus, ele é todo justo, todo equânime, sabe? É dado a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Se Deus deu para você, você precisa cumprir. Porque se você não cumprir, aí outra pessoa vai ficar sobrecarregada para fazer a sua parte também. Aí lá no futuro chamado Tribunal de Cristo, a coisa vai ser acertada. E o que tem será dado, será em abundância. E você, se não tiver, o que você tiver será tirado. Que Deus nos guarde. Josué. Moisés preparou Josué no decorrer da caminhada, só que Josué ele não teve ninguém que ocupasse a cadeira dele para dar continuidade na jornada, na travessia ou das conquistas. Ele não teve tempo, porque ele não teve filho acho que ele teve sim, mas é porque ele não instruiu os filhos deles de acordo com o que Moisés fez, ou ele não trouxe pessoas para perto dele, assim como Moisés fez. Quando viu que Josué e Caleb eram pessoas que, se mandasse ele fazer, ele ia lá e cumpria. Então ele trouxe para perto dele. Não, de um desses daqui vai sair aquele que vai assumir o meu trono, ou o meu lugar. Bom, eu vou tomar um pequeno cuidado, que é o seguinte: o cuidado que eu vou tomar, irmãos, é para ficar com o ponto de vista bíblico. É que Josué, ele foi levantado por Deus. Deus disse para Moisés: eu vou colocar Josué no teu lugar. Deus disse. Isso não aconteceu com Josué.
Deus não disse para Josué quem seria o substituto dele. Deus não disse. Isso é biblicamente. Do ponto de vista humano, lógico, ele deveria ter formado alguém, né? Alguém que estivesse do lado dele, a família dele, ponto de vista humano. Mas aí, novamente, eu estou entrando na Bíblia. Agora, se eu for só pela Bíblia, Deus disse para Moisés: eu vou colocar Josué, filho de Num, no teu lugar. Ponto. Agora, para Josué, Deus não disse isso. Josué também teve, né? Oi? Moisés não teve tanta batalha como Josué teve, né? Não foi só batalha, né? Um reino atrás de outro reino, vamos derrotar outro. Moisés não. Mas se Deus tivesse levantado, ele teria passado o cajado, né? Sim. Não aconteceu. Deus realmente houve esse hiato, né? Esse ato. Tem muito disso. Na obra de Deus tem muito disso. Muitas pessoas que são líderes não conseguem passar o cajado. Ou porque Deus não levantou, ou porque Deus levantou e ele não percebeu. Tem alguma coisa aí. Tem um mistério aí. Não aplica totalmente ao Novo Testamento, tá bem? Aplica da seguinte maneira, irmãos. Ele mesmo deu uns para. Quem deu? O pastor? Não. Quem deu? O ministério? Também não. Ele mesmo deu uns para. Evangelistas, pastores, doutores, profetas. Quem deu? Cristo. Então, se foi Cristo, a gente crê que vai haver uma continuidade no ministério cristão da igreja, por causa que Cristo ele não morreu. Aliás, ele ressuscitou e ele continua vivo no seio da igreja. Amém? Amém. Por isso não dá para aplicar como valor absoluto. Bem, chegamos aqui em Samuel, está morto, Saul, ele perdeu o trono, e como perdeu o trono, surge Davi. Davi, levantado por Deus, foi perseguido por Saul, porque ele era audacioso, acabou se tornando um dos capitães e até generais do exército de Saul, vencia os filisteus, cantavam as batalhas de Davi, crescia os ciúmes em Saul, que foi perdendo a dinastia, e Davi, por fim, depois de muito fugir, ele esperou que acontecesse a morte de Saul. Saul morreu por profecia. Como Saul morreu por profecia, o trono veio parar nas mãos de Davi. Qual foi a profecia? A profecia foi feita por Davi. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele disse: não pelas minhas mãos, ele há de cair pelas mãos de quem ele há de cair, mas não pelas minhas. Eu não vou levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Morreu por profecia. Morreu por profecia. Aí você tem duas versões da morte de Saul. Difícil de conciliar até hoje, tá, irmão? Na Bíblia tem essas dificuldades. Estão acompanhando bem? Na Bíblia tem essas dificuldades. Primeira versão de que o servo de Saul o matou. Essa é a versão. Dá a entender que ele falou para o servo dele: eu não posso morrer pelas mãos dos inimigos, desses filisteus incircuncisos. Venha e me mate. Aí foi o servo de Saul e o matou. Dá a entender. Mas também dá a entender que o servo falou: não, se nem Davi levantou a mão, quanto mais eu. E o servo não quer. E Saul se joga sobre a espada e se transpassa a si mesmo, se suicidou. Dá para entender das duas maneiras, das duas formas. De alguma maneira a gente tenta conciliar de que o servo não quis, segurou a espada e Saul se levantou contra o seu servo e acabou se ferindo. E a confissão do servo diante de Davi, dizendo que ele matou Saul? Porque Saul, Davi depois o mata, né? Porque ele tocou no jeito. E aí Davi o matou. É onde que vira confusão, né? Essa é a confusão. Porque lá Saul ele se jogou e aqui o servo falou que fui eu. Fui eu que matei. Como que a gente concilia é que morreu pela espada do servo porque ele se matou. E Davi ele matou o homem que matou o ungido de Deus. Do ponto de vista crítico, eu sempre trago para os irmãos aqui o ponto de vista crítico, é o seguinte: é que Davi ele era muito sagaz. Muito sagaz. O Davi ele era tão sagaz que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele começou a andar com os bandoleiros. Esses bandoleiros eles formaram uma guerrilha. E essa guerrilha saqueava as casas. Era uma guerrilha que lutava, logicamente, na casa dos filisteus. Mas chegou um momento em que Davi ele caiu nas mãos dos filisteus. E ele se fez de louco, babão, bobo da corte, um idiota. Um homem muito sagaz. Ele sabia entrar e sair. Tinha temor do Senhor. E, logicamente, quando ele viu que aquele servo havia morto até Saul, por que não matar Davi também?
Aí ele manda matar. Antes de morrer,